Bom dia, pessoal. Tudo em paz? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema endócrino, tá? Sistema importante porque vai atuar controlando o funcionamento de diversas outras estruturas do corpo humano e é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o sistema endócrino, tá bom? Então vamos lá. Então tá aí o sistema endócrino, né? Então basicamente, o que é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino nada mais é de que uma rede de glândulas e órgãos, então são várias glândulas e órgãos que existem no corpo da gente, que produzem e secretam hormônios. Então são órgãos e glândulas que vão produzir e secretar hormônios. Hormônios esses que são substâncias químicas que atuam como mensageiro para regular e coordenar funções vitais do nosso corpo. Tá? Então o sistema endócrino, como todo sistema, é um conjunto de órgãos, né? Nesse caso aqui, o sistema endócrino é uma rede de glândulas e órgãos. Glândulas e órgãos responsáveis para quê? Por quê? Responsáveis por produzir substâncias químicas, que são os hormônios. Tá certo? E esses hormônios são substâncias importantes para regular e coordenar funções vitais do corpo humano, como crescimento, desenvolvimento dos tecidos, do nosso corpo, humor, reprodução, etc. Então são diversas funções controladas pelo sistema endócrino, né? E quais são esses órgãos principais do sistema endócrino, né? Então nós temos aqui os principais órgãos do sistema endócrino são o hipotálamo e a hipófise. Daqui a pouco eu vou mostrar detalhadamente a anatomia desses órgãos aí, né? O hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, que são glândulas localizadas em cima do rim, né? O pâncreas, os ovários e os testículos. Então, essas são as principais estruturas envolvidas no sistema endócrino. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma delas, tá bom? No próximo slide, a gente mostra mais ou menos a localização dessas estruturas no corpo da gente, né? Então, nós temos aqui o sistema endócrino, aqui no nosso encéfalo, é o que eu vou falar agora para vocês. Fica a principal estrutura do sistema endócrino, que é o hipotálamo e a glândula hipófise, né? E a glândula pineal também está aqui localizada no nosso encéfalo. A glândula tireoide, fica localizada diante da cartilagem tireoide, né? A gente já sabe disso. O timo, que vai ser importante para produzir, por exemplo, está relacionado com a produção lá dos linfócitos, né? Sobretudo o linfócito T, a maturação dos linfócitos T. As glândulas suprarrenais aqui embaixo, que está localizada acima do rim, né? O pâncreas, os ovários e os testículos, tá bom? Então, essas são as estruturas principais do sistema endócrino, tá bom? Então, antes de falar do sistema endócrino como um todo, né? Vamos falar um pouquinho da anatomia da principal estrutura do sistema endócrino, que é a glândula hipófise, né? Essa hipófise, sem dúvida alguma, é a principal estrutura, porque ela vai controlar o funcionamento, basicamente, dessas outras glândulas, dessas outras estruturas que estão localizadas, que fazem parte do sistema endócrino, tá? Então, para isso, vamos revisar aqui um pouquinho da anatomia. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu atlas. Nós temos aqui, né? Isso aqui é o nosso encéfalo, tranquilo? Então aqui é o nosso encéfalo, beleza? Então o encéfalo nós temos aqui no encéfalo essa estrutura cheia de giros, né? Que é o nosso cérebro, né? O hemisfério cerebral, que é o telencéfalo da gente, não esqueçam disso, que é o nosso telencéfalo. Aqui é o nosso tronco encefálico aqui embaixo, ó. Esse aqui é o nosso tronco encefálico que eu estou delimitando, que é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E aqui é o nosso cerebelo. E nessa região central aqui, ó, nós temos o diencéfalo, onde eu estou contornando aqui. Ó. Então, só recapitulando, eu tenho aqui em cima o nosso telencéfalo. Aqui no meio eu tenho o diencéfalo. Eu chamo telencéfalo mais diencéfalo, eu tenho o nosso cérebro. Tá certo? Aqui eu tenho o tronco encefálico, são três órgãos, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aqui eu tenho o cerebelo. Tudo isso aqui faz parte do encéfalo. Beleza? Onde é que está localizada a nossa hipófise? A hipófise é essa glândulazinha aqui. Ó. A hipófise é esta glândula que está em detalhe que eu estou mostrando no cursor.
essa glândula é a nossa hipófise. A hipófise é uma glândula que faz parte do hipotálamo. Está aqui o nosso hipotálamo, que é outra estrutura importante do sistema endócrino. Então está aqui o sistema endócrino. Tem o hipotálamo e o meu e a minha hipófise, tá? Que são as duas principais estruturas do sistema endócrino, tá certo? Então o hipotálamo e a hipófise faz parte do diencéfalo, que é essa estruturazinha aqui, ó, tá bom? Então tudo isso é o nosso encéfalo e destacando no encéfalo eu tenho a hipófise, que é essa estrutura, e o hipotálamo, que é essa estrutura aqui, ó. Tá joia? Pronto, vamos falar um pouquinho de todas essas estruturas e todos os órgãos envolvidos aí no nosso sistema endócrino. Primeira coisa que a gente está visualizando lá no slide, né? Acompanhando o slidezinho aqui, ó. Nós temos. Qual a importância dessas estruturas, né? O hipotálamo e a hipófise está relacionado com eles controlam o crescimento, principalmente o crescimento celular, né? A função sexual e o metabolismo do nosso corpo, né? Basicamente o hipotálamo e a hipófise vão controlar essas outras glândulas que eu vou citar posteriormente, tá bom? Então nós temos qual a importância que a tireoide tem no sistema endócrino, né? A tireoide está relacionada com, ela regula o metabolismo e a produção de proteínas, afetando o crescimento e o uso de energia através dos hormônios T3 e T4. Então quando a gente vai lá fazer um exame de sangue, pede T3, T4, basicamente eu estou querendo verificar o funcionamento da glândula tireoide, né? Está relacionado com essas funções importantes aí. Qual a importância das paratireoides? As paratireoides controlam os níveis de cálcio no sangue, trabalhando em conjunto com a vitamina D. Tá? Então, importante a paratireoide. Qual a importância das suprarrenais? As suprarrenais produzem corticosteroides e adrenalina, que são importantes para a resposta ao estresse e regulação de funções metabólicas. Então, quando a gente tem uma descarga de adrenalina, quando eu fico naquela sensação de preparar o meu corpo para uma situação de estresse. Então, quem prepara meu corpo para uma situação de estresse é a adrenalina, é um hormônio produzido aonde? É um hormônio produzido nas suprarrenais. Tudo isso vai ser controlado pela glândula hipófise, tá bom? Qual a importância do pâncreas? O pâncreas vai ser importante para reproduzir insulina e glucagon, a gente já sabe disso, que vão controlar os hormônios, que estão relacionados com os hormônios, que vão controlar os hormônios de açúcar no sangue, né? A gente sabe que quando a quantidade de glicose está alta na corrente sanguínea, a insulina entra em ação e diminui a concentração de glicose. Quando a glicose está baixa, o glucagon entra em ação para subir a concentração de glicose, fazendo que o fígado produza um pouco mais de glicose e na tentativa de regular essa concentração de glicose. Nem sobe muito, nem baixa muito. Portanto, o sistema endócrino é fundamental para a homeostase do corpo da gente, né? Qual a importância dos ovários dentro do sistema endócrino? Produzem estrogênio e progesterona. São dois hormônios essenciais para o desenvolvimento sexual feminino e a reprodução, né? Então, os ovários estão relacionados com a produção de progesterona e de estrogênio. E qual a importância dos testículos? Produzem principalmente a testosterona, né? Que é o famoso hormônio masculino, né? Responsável pelas características sexuais masculinas, que hoje em dia está muito banalizado, sobretudo na questão do exercício físico, da atividade, da hipertrofia muscular. As pessoas estão utilizando sem prescrição médica, né? Que é um erro, que o Conselho de Endocrinologia proíbe que seja prescrito testosterona para fins estéticos, né? Mas o pessoal utiliza e não sabe os riscos que provocam aí fazendo uso dessa substância. Tá certo? Bom, então isso são as principais estruturas que estão envolvidas no sistema endócrino, né? Dessas principais estruturas, sobretudo, desses principais órgãos, a principal estrutura é a nossa hipófise, né? Então vamos lá, glândula hipófise e sua relação com o hipotálamo, né? A gente precisa compreender a anatomia funcional da glândula hipófise
suas divisões, que eu vou dizer que a glândula hipófise aqui é dividida em duas partes, né? Os principais hormônios produzidos pela glândula hipófise, destacando sua regulação pelo hipotálamo e o mecanismo de controle endócrino envolvido. Então vamos ver isso aí. Como é que está dividida a glândula hipófise? Então olha só a imagem aqui, ó. A hipófise, depois eu volto para cá, tá? A hipófise vai ser dividida basicamente em duas partes, né? Eu tenho a adenohipófise e a neurohipófise, né? A adenohipófise é a parte anterior dela, que é uma glândula propriamente dita, e a neurohipófise é uma continuação do tecido neural. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Peraí, tá? Deixa eu mostrar aqui, depois eu volto. Então eu tenho aqui, ó, o meu hipotálamo e aqui a glândula hipófise. A glândula hipófise é tudo isso aqui, ó. Tá bom? Então, como eu estava falando, ó, a glândula hipófise é constituída de duas glândulas com origens embrionárias diferentes, as quais se fundem durante o desenvolvimento. Tá? Então, são duas coisas diferentes que se fundem durante o desenvolvimento. Repara que tem duas estruturas diferentes. Ó. Eu tenho aqui na parte anterior da hipófise, é a nossa adenohipófise, que é uma verdadeira glândula endócrina de origem epitelial. E a parte posterior da hipófise é a neurohipófise, que é uma extensão do tecido neural. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o hipotálamo, ó, essa partezinha mais clara do hipotálamo é o tecido neural. Ó. Então, ele vem e tem essa extensão do tecido neural que vai formar a neurohipófise. Tá certo? Então, neurohipófise aqui atrás, adenihipófise aqui na frente. Não esqueçam disso. Tá bom? Então, tem a adenohipófise, a parte anterior da hipófise, e a neurohipófise, a parte posterior da hipófise. Então, a glândula como um todo é sustentada no hipotálamo através desse estreitamento aqui chamado de infundíbulo, que é uma haste que conecta a hipófise ao hipotálamo. Perfeito? Então, esse infundíbulo aqui, ó, é uma haste que conecta a hipófise ao hipotálamo. Tranquilo? Então, a glândula hipófise, repito, é dividida em duas partes. É dividido em adenohipófise, que é a parte anterior dela, que é a glândula propriamente dita, que vai secretar várias coisas que eu vou mostrar daqui a pouco, e a neurohipófise, tá certo? Vamos voltar. Então, aqui é uma imagem real, né, mostrando a mesma coisa, né, mostrando a adenohipófise, que é a parte anterior, e a neurohipófise, que é a parte posterior. Tá bom? Então, vamos lá. Glândula hipófise, sua relação com o hipotálamo. A glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, um sinônimo dela, tá? É uma das principais glândulas do sistema endócrino, como eu já falei. Ela desempenha um papel fundamental na regulação de várias funções do corpo, ao produzir e liberar hormônios. Né? Então, a hipófise, nessas funções que eu já citei, ela produz e libera hormônios que controlam, isso é um fator importante. Elas produzem e liberam hormônios que controlam outras glândulas endócrinas, como a tireoide, vai ser controlado pela glândula hipófise, as adrenais, que são aquelas glândulas suprarrenais, e as gônadas, que são os ovários e os testículos. Perfeito? Olha só como a glândula hipófise é importante. A relação do hipotálamo e a hipófise é extremamente próxima e essencial para o controle hormonal do corpo. Eles funcionam em conjunto como uma unidade neuroendócrina. Como assim? O hipotálamo age como um comandante e a hipófise como um executor. Né? Então, o hipotálamo dá o comando para a hipófise executar aquela ordem. Tá joia? Aí nós temos, como eu falei, né, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Não esquece que a hipófise anterior é chamada de adenohipófise e a hipófise posterior é chamada de neurohipófise. Tranquilo? Nesse slide aí a gente já discutiu sobre eles. Aqui é mostrando um pouco da anatomia daquele início que eu falei para vocês. Né? Aqui nós temos todo o encéfalo, que está melhor um pouquinho. Né? Então, essa parte aqui, ó, azul clara, laranja e esse outro aqui, ó, forma o nosso tronco encefálico. É formado de quê, gente? Não esquece, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui atrás nós temos o cerebelo, né, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Isso aqui embaixo é a medula espinhal, tá? Não faz parte do tronco encefálico, não. Então, recapitulando, tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo. Verde, azul e esse vermelhinho. Isso aqui é o tronco encefálico. Aqui nós temos o cerebelo. Aqui nós temos o diencéfalo, ó, mais alaranjado aqui, mais forte, é o diencéfalo, e aqui em cima o telencéfalo. Então, tudo isso aqui, ó,
exceto a medula espinhal. Então, do tronco encefálico para cima faz parte do nosso encéfalo. Beleza? Aqui do lado especialmente nós temos o diencéfalo, né? O diencéfalo é o local onde a gente observa a presença do hipotálamo, que é isso aqui, ó. E no hipotálamo nós temos a glândula hipófise. Então, no hipotálamo nós temos a glândula hipófise. Beleza? Então, essa é uma revisãozinha de anatomia do nosso diencéfalo. Então, só recapitulando o diencéfalo aqui todinho. Como é formado o diencéfalo? O diencéfalo é formado pelo tálamo, é formado pelo epitálamo, é formado pelo subtálamo e metatálamo, não está aqui descrito, mas é subtálamo e metatálamo, e pelo hipotálamo, tá? Então, repito, formação do diencéfalo. O diencéfalo é toda essa laranjinha aqui escura. Então, quais são as estruturas que formam o diencéfalo? O diencéfalo é formado pelo tálamo, pelo epitálamo, pelo subtálamo e metatálamo e pelo hipotálamo. Tranquilo? Então, o que está relacionado diretamente com o sistema endócrino é o hipotálamo pela presença da glândula hipófise e o epitálamo está aqui atrás também, importante. Tá certo? Para o sistema endócrino. Está relacionado aí o epitálamo com o amadurecimento das gônadas, outras funções que eu vou falar um pouco mais na frente. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Mesma coisa, isso aqui eu já falei, né? Quais as funções, de um modo geral, dessa estrutura formada pelo hipotálamo, pelo infundíbulo, que é a haste que sustenta a hipófise, e pela hipófise, né? Então nós temos aqui, ó, hipotálamo, infundíbulo, que é a haste que sustenta essa glândula aqui embaixo, que é a hipófise, que é formada pela adenihipófise e pela neurohipófise. Então vamos lá. Controle do sistema nervoso autônomo. Regulação da temperatura corporal. A gente até falou sobre isso no início do curso da gente, que ele está relacionado com a regulação da controle da temperatura, né? Regulação do comportamento emocional, que ele está relacionado com o sistema límbico. Então, ele faz essa conexão com as emoções. Regulação do equilíbrio salino e pressão arterial. Regulação da ingestão de alimentos, questão da fome, né? Controle do sistema endócrino, ele controla aqueles outros órgãos do sistema endócrino. Regula o ritmo circadiano, que é a questão do sono, da vigília, do horário de dormir, essas coisas. Controle do comportamento sexual. Então, são funções relacionadas à hipófise, hipotálamo e infundíbulo. Tranquilo? Vamos lá. Ativa o sistema nervoso simpático. Como é que ele faz isso? Ele controla a liberação de catecolaminas da medula da suprarrenal, como na relação de luta e fuga. Lembra, suprarrenal está relacionado com a adrenalina. Beleza? Então, a glândula suprarrenal vai produzir adrenalina. Ajuda a manter a concentração de glicose, agindo diretamente no pâncreas. Então, essa é a atuação no sistema nervoso autônomo simpático. Perfeito? Ele atua como é que o simpático atua? Como é que a hipófise atua no simpático? A hipófise atua no simpático, liberando cetacolaminas, né? Catecolaminas da suprarrenal, que está relacionado com a adrenalina. Beleza? E também no controle da glicose. Como é que nosso hipotálamo e a hipófise atua na manutenção da temperatura do corpo, estimulando os tremores e a sudorese? Tá certo? Controla a osmolaridade do corpo, estimulando a sede e o comportamento de bebê, né? A sede, a saciedade, tá certo? Controla a função reprodutiva, né? Regula a secreção de ocitocina para as contrações uterinas e a ejeção de leite. Controla os hormônios tróficos da adenihipófise, que são o FSH e o LH. Perfeito? Essa é a atuação da hipófise nessas funções aí. Tranquilo? Controle da ingestão de alimentos, né? A questão da saciedade e da fome também está relacionado com o hipotálamo e a hipófise, né? Interage com o sistema límbico, influenciando o comportamento das emoções, já falei sobre isso. Influencia no controle cardiovascular, no bulbo raquidiano. Nós vimos que o bulbo raquidiano, que é um órgão do tronco encefálico, está relacionado com a função de controlar a frequência cardíaca
e também a frequência respiratória, secreção de hormônios tróficos que controlam a liberação de hormônios da glândula adeno-hipófise. Veja como é importante a hipófise no funcionamento do corpo da gente. Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, repara aqui nesse desenho. Eu tenho aqui, ó, minha adenohipófise, que é a parte anterior, e a neurohipófise, que é a parte de trás, né? A adenohipófise, que é de fato a glândula propriamente dita, e a neurohipófise é uma projeção do tecido neural, vai atuar de forma diferente. Por exemplo, a adenohipófise, ela vai liberar hormônios para órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos que a adenohipófise libera hormônio? Vai liberar hormônio para as glândulas mamárias, libera hormônio para o sistema músculo-esquelético, para a glândula tireoide, para a suprarrenal e para as gônadas. Então não esquece disso. A adenohipófise, que é a glândula verdadeira propriamente dita, vai liberar hormônios para onde? Vai liberar hormônio para os órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos? Glândulas mamárias, músculos esqueléticos, sistema músculo-esquelético, glândula tireoide, a suprarrenal, que são as glândulas suprarrenais, e as gônadas. Beleza? Então a neurohipófise, a adenohipófise vai atuar diretamente nessa região. Então vamos lá. Quais são esses hormônios que são liberados pela adenohipófise? Então vamos lá, isso é importante, tá? Os hormônios liberados pela adenohipófise são hormônio do crescimento, que é o GH, vai promover o crescimento de qualquer tecido ou estrutura, que é passivo desse processo. Promove hiperplasia e hipertrofia. Então, aumento da quantidade de células, aumento do tamanho das células. Então, isso é tudo provocado pelo GH, que é produzido pela adenohipófise. Tá certo? Hormônio adrenocorticotrófico, que é o famoso ACTH. Ele controla a secreção de hormônios pelo córtex das adrenais. Então, quem vai controlar a secreção de hormônio das glândulas suprarrenais, como por exemplo a adrenalina, que vai controlar a secreção de adrenalina, é o hormônio adrenocorticotrófico. Hormônio tireotrófico, que é o TH, né? Controla a secreção de tiroxina e triiodotironina, os quais regulam o metabolismo do corpo da gente. Perfeito? Então é lá da tireoide, perfeito? São os hormônios da tireoide. Prolactina, PRL, desenvolvimento da glândula mamária e, consequentemente, produção de leite. Hormônios folículo estimulante. Na mulher, estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. No homem, regula a espermatogênese. Então, hormônios folículo estimulante. Então, vai atuar lá nas gônadas. Hormônios luteinizantes. Estimula a ovulação e formação do corpo lúteo. Estimula a produção de estrógeno e progesterona pelos ovários. Estimula a produção de testosterona pelos testículos. Veja como é a atuação da adenohipófise nos diferentes órgãos, diferentes estruturas do corpo da gente. Né? Nós vimos aqui atrás, ó, vai atuar nas glândulas mamárias, nos músculos esqueléticos, na tireoide, na suprarrenal e nos ovários. Exatamente aqui nessa sequência. Hormônio do crescimento, adrenocorticotrófico, que são as adrenais, tireotrófico lá na tireoide, prolactina nas glândulas mamárias, folículo estimulante, luteinizante lá nas gônadas, nos ovários e nos testículos. Então, são os hormônios da região anterior, da adenohipófise. Já da neurohipófise, a neurohipófise atua onde? A neurohipófise vai secretar hormônios antidiuréticos ou vasopressina, que é o famoso ADH. Tá certo? A neurohipófise vai secretar hormônio antidiurético. Sua secreção reduz a quantidade de água excretada pela urina. Portanto, é importante na regulação da pressão arterial. Beleza? Então, é importante no controle da pressão arterial, porque sua secreção reduz a quantidade de água eliminada juntamente com a urina. Então, ele vai atuar só em dois lugares. Os hormônios da neurohipófise vão secretar hormônio antidiurético e vai atuar na ocitocina.
diretamente relacionado com a injeção de leite, sob estímulo de sucção, e estimula as contrações uterinas durante o parto. Tá bom? Então, contração uterina durante o parto, injeção de leite, depois do estímulo da sucção do bebê. Então, vai atuar na secreção de ocitocina. Então, a neurohipófise secreta hormônio antidiurético, relacionado, portanto, com o controle da pressão arterial, porque ele vai regular a quantidade de água excretada na urina. E a neurohipófise também vai secretar ocitocina, que está relacionado com a injeção de leite, depois que é estimulado, né? E também com as contrações uterinas durante o parto. Tá bom, gente? Então, só para a gente visualizar essa imagem para encerrar essa discussão do sistema endócrino, nós temos aqui o hipotálamo, o infundíbulo que segura o hipotálamo, e aqui nós temos a hipófise, que é dividida em adenohipófise aqui na frente e neurohipófise aqui atrás. A adenohipófise, que é aqui na frente, vai atuar nas glândulas mamárias, nas gônadas, na tireoide, na suprarrenal e no sistema musculoesquelético, aqui nos ossos especificamente aqui nesse desenho. Liberando o quê? Prolactina, gonadotróficos, que são lá nas gônadas, tireotróficos, adenocorticotróficos e os hormônios somatotróficos. Isso tudo por parte da adenohipófise. Já por parte da neurohipófise, a ocitocina, que vai atuar também nas glândulas mamárias na produção de leite, e antidiurético vai lá no rim, a questão relacionada com o néfron, para o controle da quantidade de água excretada durante a urina. Tá certo? Então esse quadrinho aqui mostra tudo que eu falei anteriormente. Então não esquece, cada hormôniozinho desse, ó, tem essa atuação aqui. Você vai dar uma pesquisada, para esse slide aqui, dá uma estudadinha nesses hormônios que são importantes, tá bom? Então aqui esses hormônios aqui da adenohipófise, e esses hormônios aqui da neurohipófise, e aqui um quadrinho resumindo essas atuações, tá bom? Então é isso. Então, dá uma estudada nessa videoaula, para a gente compreender bem direitinho o funcionamento do sistema endócrino. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima.